Olá, a aula de hoje é Sociologia e o tema da aula de hoje é modos de produção e formações sociais. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar, pessoal, nessa aula, nesse tema, é o trabalho e a economia. E a gente vai fazer agora a definição do que seria a palavra trabalho. Bom, a palavra trabalho tem origem no vocábulo latino tripalium, né? E tripalium é um antigo instrumento de tortura. Inclusive, se vocês derem uma olhada aqui do lado, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver o que é o tripalium. O tripalium, na verdade, são três troncos de madeira, né? Três troncos de madeira cruzados, aonde os escravos, os romanos amarravam os escravos, e ele era um objeto de tortura, como vocês estão vendo aí, né, na gravura aqui do lado. Ele é um objeto de tortura. Então você amarrava o cara, tá, e torturava o cara nesse instrumento. Bom, aí logo a gente já vai fazer uma análise sobre a definição da palavra. Ou seja, trabalho está associado com uma tortura, trabalho está associado com algo que não é bom, trabalho está associado com algo que seria ruim. Por quê? Porque trabalho seria algo que a gente teria que fazer sem a gente estar com a devida vontade de fazer. Bom, eu acho que até é fácil da gente entender o porquê dessa história. Se a gente for pegar a nossa espécie, nós humanos, se a gente for pegar a nossa origem, nós vivíamos para quê? Qual era o nosso objetivo? A gente era uma espécie preocupada com a alimentação, comer e beber. A gente é uma espécie preocupado com a reprodução, né, dar continuidade à espécie, como qualquer espécie animal, tá? E a gente era preocupado com se defender de predadores. Eu estou fazendo aqui uma visão geral, uma análise geral. Então, qual era a nossa preocupação? Comer, nos alimentarmos, nos reproduzirmos, nos proteger de predadores, tá? Portanto, nos defender desses predadores. Isso seria a nossa essência básica. O resto do tempo, tirando reprodução, tirando alimentação, a gente tinha o tempo livre. Hoje em dia, a gente tem que pegar esse tempo que a gente teria livre e a gente tem que pegar esse tempo e se dedicar ao trabalho. Então, imagina o seguinte, nós ainda temos os nossos atributos naturais, que é a nossa alimentação, a nossa reprodução, enfim, a nossa segurança, e agora a gente tem que colocar o trabalho. Então o trabalho é visto como algo que seria fadonho, algo que estaria fora do que a gente tem como base de espécie. Então eu acho que fica fácil de entender porque foge a nossa espécie, porque nós somos uma espécie animal, como outras espécies animais, e teríamos as nossas preocupações naturais como espécie animal. Então, o trabalho roubaria um tempo que a gente teria livre, por exemplo, para ficar fazendo nada, tá certo? Para ficar, como somos uma espécie que tem a capacidade de falar, a gente poderia ficar falando, a gente poderia ficar trocando ideias, e ao passo que a gente tem que ficar trabalhando. Então, o trabalho tem a ver com tortura nesse aspecto. A nossa espécie não tem como essência trabalhar, a nossa espécie tem como essência outras coisas. Por isso seria extremamente fadonho ficar trabalhando. Tudo bem? Bom, segundo Marx e Engels, né, que são os alvos do nosso estudo aí, né, o marxismo, né, nós vamos falar sobre a teoria de Marx, né, alguns pontos da teoria de Marx, tá? Eles entendiam o trabalho, e eu vou fazer a leitura na íntegra de como Marx e Engels faziam essa leitura. Para eles, é um processo entre o homem e a natureza, durante o qual o homem, mediante sua própria atividade, media, regula e controla o intercâmbio de substâncias entre ele e a natureza. Ou seja, é o homem indo à natureza, né, e trabalhando a natureza. Então, pegando lá um determinado ponto da natureza, você pega o solo, vamos pensar em termos da agricultura, você pega o solo e você trabalha esse solo em nome de fazer um plantio, desse plantio ter uma produção agrícola, dessa produção agrícola fazer a colheita desses produtos. Então eu estou utilizando a natureza, que seria o solo e os demais ligados a ele, que seria, por exemplo, a questão da atividade climática, e a partir disso aí eu estaria fazendo a produção agrícola. Ou seja, é um intercâmbio que eu faço
com a natureza, é um intercâmbio que teria junto a natureza, isso na definição de Marx e Engels, como eles entenderiam o trabalho. É eu trabalhar, ou eu pegar o ferro e trabalhar o ferro, ou eu pegar a madeira e trabalhar a madeira, pegar algo da natureza e fazer esse trabalho em cima de um produto que a natureza me ofereceria, tá? Portanto, quando eu penso o trabalho é uma atividade racional, tá? Que transforma o meio natural. É como essa imagem que eu estou olhando aqui, uma imagem simples, né? De um sujeito com um arado e 2 cavalos arando o solo para fazer o plantio. Isso é feito de forma intencional, isso é feito de forma pensada, tá? Então, o trabalho do homem é um ato de criação. O meu trabalho sou eu que estou criando, sou eu que estou bolando, estou fazendo, estou elaborando, estou dando continuidade a ele. É diferente, por exemplo, do trabalho feito por animais, como formigas, como abelhas ou como aranha na hora que tece a teia. Porque, na verdade, quando você olha, por exemplo, esses animais, eles fazem isso por um instinto genético. Então, a genética desses animais leva esses animais a terem essas atitudes. Então, quando se produz o mel, quando se tece a teia para que a aranha possa lá caçar, isso é um instinto genético do animal. Nós não temos esse instinto genético de produzir por produzir, por exemplo, mel. Nós temos um instinto de racionalidade, de pensarmos em fazer o trabalho segundo os nossos interesses. Então, é algo que nós fazemos por nosso interesse próprio, tudo bem? Bom, vamos falar das formas de divisão do trabalho. Então vamos pensar a nossa espécie a partir da pré-história, tá? Vamos pensar a nossa espécie a partir da pré-história. Quando a gente pensa o homem na pré-história, a gente já tem um trabalho que eu chamo de trabalho, seria o trabalho sexual, né? Como é que seria esse trabalho sexual? Quando a gente pega o homem ainda sem estar sedentarizado, o homem ainda livre, nós éramos uma espécie, nossa espécie surgiu ali na região da África, na savana africana, e depois a gente povoou o planeta todo. Mas a nossa espécie, quando ela surgiu, a nossa espécie era uma espécie caçadora e coletora. Nós éramos caçadores e coletores, tá? E nessa situação de caçadores e coletores, os homens eram os caçadores, aliás, os homens eram os caçadores e os defensores do grupo, né, por causa da força física. E as mulheres, elas eram as coletoras e as cuidadoras de crianças, idosos, tá certo? Dentro do grupo. Então havia uma divisão nessa fase do trabalho dessa forma. As mulheres cuidavam da colheita e os homens cuidavam da caça. Portanto, essa divisão do trabalho fazia com que o grupo se alimentasse. Fora alguns outros detalhes, como eu disse, por exemplo, da segurança ou do cuidado com crianças. Então, havia uma divisão do trabalho, e essa divisão era uma divisão do trabalho sexual. Tá. Quando a gente sedentariza, né, quando a gente sedentarizou, ou seja, a teoria é que ao desenvolvermos a agricultura, né, nós criamos uma residência fixa, ou seja, nós paramos de andar e passamos a plantar porque aquilo nos oferecia uma quantidade maior de alimento, portanto, teríamos abundância de alimento, portanto, mais prosperidade para a nossa espécie. Quando a gente faz isso aqui, aí surge uma divisão social do trabalho. Por quê? Porque daí nós já estamos indo para um outro patamar de divisão de trabalho. Por quê? Porque você aí já tem agricultores e pastores. Então você tem homens que vão cuidar da agricultura, pessoas que vão cuidar da produção agrícola e pessoas que vão cuidar aí, por exemplo, da criação de animais. Então, a partir daí nós já estamos fazendo o quê? Uma divisão do trabalho. Se a gente for pensar isso para termos atuais, se a gente for puxar isso para os dias atuais, o capitalismo faz uma grande divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho é ainda maior. Acredita-se que na cidade tenham aí, tá, centenas de profissões que empregam as pessoas. Então, se a gente for pensar
Primeiro na divisão sexual, depois agricultores e pastores. E se a gente for vir para a atualidade, na atualidade a gente dividiu numa centena de profissões que estruturam a atual sociedade. E essas profissões, elas vão dando para as pessoas a possibilidade delas se especializarem nelas. Ou seja, é mais ou menos assim, né? Você tem um médico, tá? Ele é médico, ele vai se formar clínico geral. Só que ele pode, dentro da medicina, se especializar dentro de sub-áreas. Ele pode ser cardiologista, ele pode ser pediatra, ele pode ser geriatra. Ou seja, olha como o trabalho, com o passar do tempo, ele acaba cada vez mais se especializando. E na verdade, você vai se tornando nessa ótica um especialista minucioso daquilo que você faz. Então a gente vai ver isso acontecer de forma geral dentro do mundo do trabalho, e na atualidade isso está cada vez mais sofisticado. A gente está cada vez mais sofisticando essas possibilidades, ou seja, nós estamos refinando cada vez mais essa questão do trabalho. Bom, quando a gente fala sobre trabalho, tá? É interessante a gente analisar o termo do que seria economia. E aí eu coloquei aqui em cima, né? Inclusive eu estou embaixo dele, tá? A definição de Max Weber sobre o que ele entende como economia. Então, na íntegra, ele pensa o seguinte, que é a administração de recursos raros ou dos meios destinados a atingir determinados fins. Então, a economia, segundo Max Weber, tá, é a administração de recursos raros e dos meios destinados a atingir determinados fins. Hoje, economia é um termo muito amplo, a economia é um termo muito assim utilizado, inclusive quando a gente lê o jornal, quando a gente liga a televisão, muito se fala sobre a economia. Mas a economia seria, né, entendendo aí, você produzir e você depois pegar essa produção e pôr essa produção à venda. E essa produzir e pôr à venda gera-se o mercado de trabalho. Então você tem a produção, tá certo? Você tem a venda, associado a tudo isso você tem as pessoas trabalhando nesse fluxo, trabalhando nisso aí, dentro de vários setores. Então é a administração de recursos raros, tá? E os meios destinados a atingir esses fins, ou seja, fazer tudo isso funcionar em conjunto. Bom, são chamadas de atividades econômicas aquelas que a gente vai fazer a produção, que é o que a gente estava falando ali atrás, né? Então, quando você produz roupa, quando você produz comida, quando você produz arma ou quando você produz uma ferramenta, você está trabalhando. Então, por exemplo, essa imagem que você está vendo aqui do lado é a imagem de um agricultor, né, gradeando o solo e preparando o solo para o plantio, né? Para o plantio, depois você tem o cuidado com essa planta, depois você tem a colheita dessa planta, antes disso você tem aí, né, tá certo, que tomar as devidas precauções com relação a pragas, enfim, até que você colha, aí você manda para beneficiamento até chegar dentro da casa das pessoas. Então, na verdade, quando a gente chama de as atividades econômicas, são aquelas desenvolvidas pela produção. Então é a produção que faz a economia funcionar, como eu tinha falado ali no slide anterior, né? no assunto anterior, quando eu tinha falado de Weber. Tudo bem, gente? Bom, a economia... Vou colocar a câmera aqui, gente, só para melhorar, tá? A economia política. Vamos falar um pouquinho sobre economia política. É o ramo da ciência voltada para a análise das ações destinadas à produção, distribuição e consumo de bens que proporcionam o desenvolvimento das sociedades. Então, a economia, justamente, de novo, nós estamos voltando no ponto inicial ali, quando eu estava falando de Weber, tá certo? É quando você pega essa cadeia, né, de produção, de distribuição e de consumo de bens que faz com que a economia vai girar. E aí você tem todas as profissões no entorno disso aí, trabalhando meio que no entorno disso aí, orbitando em torno dessa chamada economia política. Ou seja, a sociedade gira em torno desse vamos dizer assim, um modo de produção associado entre produção-consumo, né? Produção-consumo-sociedade. Bom, aí a gente tem os meios de produção e as forças produtivas, tá? Os meios de produção e as forças produtivas. No século XIX, a ciência
da economia ganhou um conceito muito interessante. E aí os conceitos são forças produtivas, estrutura econômica, sistemas de produção e capital. Eu gostaria de enaltecer as forças produtivas e os sistemas de produção. Eu gostaria muito de enaltecer esses pontos, né? As chamadas forças produtivas, aliás, as forças produtivas e os sistemas de produção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos falar sobre meio de produção. O que é um meio de produção? Bom, um meio de produção é algo que você tem que dá possibilidade de você produzir, tá? Então, o meio de produção é aquele que te dá a viabilidade da produção, tá? Terra te dá a viabilidade de produção, porque através da terra eu consigo fazer a produção agrícola. A indústria coligada com a máquina me dá uma forma de produção, porque afinal de contas eu consigo ali dentro transformar uma matéria-prima, transformar a madeira, transformar o ferro, transformar o aço num determinado produto que seja útil à sociedade, tá? Bancos me dão o dinheiro que vão me dar a possibilidade de eu fazer essa produção. Então os meios de produção, máquina, terra, fábrica, né? E eu incluí bancos aqui também, são as formas que eu tenho para fazer com que a sociedade consiga produzir. Então, através desses sistemas eu consigo fazer a produção. E a posse desses meios de produção, ela pode ser uma posse coletiva ou ela pode ser uma posse privada, né? Ela pode ser uma posse que pertence a um determinado grupo, né? De repente, um grupo associado, ou ela pode ser privada, pode ser, tá? Minha, tá? Eu, Carlinhos, sou o dono dessa posse. O Estado também pode ter a posse dessa produção. O Estado, por exemplo, o Brasil, por exemplo, tem a Petrobras que produz petróleo, tá? Então você tem uma posse aí do Estado. Então a posse pode ser coletiva ou privada, até a escravidão pode ser entendida como um meio de produção, porque você tem o escravo e o escravo produz para quem é dono dele. Então o escravo é um meio de produção, o escravo é uma forma de produção. Então os meios de produção, fábricas, terras, máquinas e, num passado, até escravos, são uma forma de produzir. É a forma que eu tenho de produzir. Aí, essas forças produtivas seria o seguinte: os grupos sociais empregam a sua força de trabalho no manuseio de meios de produção e estabelece assim as relações sociais. Ou seja, as pessoas vão trabalhar em máquinas, trabalhar em fábricas, trabalhar em lavouras para fazer isso acontecer. Então é o que eu estou olhando, por exemplo, nessa imagem aqui. Então as forças produtivas, ela nasce, dos elementos envolvidos no processo do trabalho. Então você está olhando a fábrica aí, né? As máquinas aí e os homens envolvidos nessa produção, os homens envolvidos nessa linha de montagem. Então a gente está vendo aí as forças produtivas se intercalando. Bom, os modos de produção são os mais variados possíveis, né? Nós tivemos o modo de produção feudal, né? Nós tivemos o modo de produção feudal. Nós tivemos o modo de produção escravista. Nós tivemos o modo de produção capitalista. Nós tivemos vários modos de produção, né? Nós tivemos dentro do modelo capitalista, né, de produção, nós tivemos aí a primeira revolução industrial, nós tivemos a segunda revolução industrial, tá? Nós tivemos a terceira revolução industrial. Então os modos de produção sempre estão mudando, né? Ao longo do tempo, a produção ela não é estática, ela está sempre em transformação. É interessante a gente pensar, gente, que a produção humana, a partir do momento que nós sedentarizamos, ela sempre foi evoluindo no que tange a ir se modificando. É como, eu vou usar como exemplo para a gente entender, é como a gente pensar a indústria, né? Eu vou voltar nesse assunto. Então a gente passou pela primeira revolução industrial, era o carvão. A gente passou pela segunda revolução industrial, era a eletricidade. Agora a gente vai para a terceira revolução industrial, era a ciência e a tecnologia. Então os modos de produção, conforme o tempo vão passando, eles vão se transformando de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito arrojada. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai chegar na teoria marxista
do que seria a infraestrutura e a chamada superestrutura. Para explicar isso aqui, que seria uma das bases do pensamento marxista, eu vou utilizar essa imagem aqui, gente. Essa imagem vai me ajudar a explicar. Primeiro, eu tenho aqui embaixo a chamada infraestrutura. A infraestrutura seria a economia em si, seria os fatores os pontos que fazem a economia funcionar, tá? Então você tem ali máquinas, você tem ali fábricas, você tem ali terras e você tem ali pessoas. E essas máquinas, terras, fábricas e pessoas, elas estão interligadas e trabalhando entre si. Então isso seria a infraestrutura. A superestrutura seria já no âmbito daquilo que nós pensamos como política, religião, o direito, o Estado, enfim, tá? A parte que através da infraestrutura se constrói a superestrutura. Então, através do momento que nós estamos vivendo ali, se constrói, por exemplo, como será a educação, como será o direito, como será a religião. Então, na verdade, o que é determinante nesse materialismo histórico de Marx é a construção dessa infraestrutura. E é ela que constrói as relações dessa sociedade. Então, essa infraestrutura constrói as relações que a sociedade vai ter ao longo dos tempos. Então, ao longo dos tempos, isso vai se modificando, né? Então, se a gente pegar isso ao longo dos tempos, né, ao longo da história humana, isso vai se transformando. Mas o que se transforma primeiro é a infraestrutura. E aí a infraestrutura muda a estrutura. Então, dependendo do momento que a gente está, dependendo do momento que a gente está construindo, por exemplo, as nossas relações econômicas, a gente está construindo as nossas relações da superestrutura. Então, por exemplo, quando nós vivíamos no período em que havia a escravidão, a economia daquele momento construía uma superestrutura que a política, a religião e a sociedade aceitava a escravidão. A partir do momento que se muda essa infraestrutura e que acaba essa escravidão, né, que acaba essa estrutura, essa estrutura econômica, se muda a superestrutura. Então, o que é determinante no materialismo marxista é a infraestrutura que constrói a superestrutura. Então, só voltando, como acabou a escravidão e nós iniciamos aí um novo modelo de homens livres, se constrói uma nova estrutura política e social, tá? Dentro da superestrutura, aonde aquilo também se transformou. Então, para Marx, é essa a discussão. Lógico que a superestrutura é super importante, mas elas estão o quê? Elas estão interligadas e num fluxo, tá? Elas estão interligadas e num fluxo. Ambas são importantes, mas elas estão girando a partir da infraestrutura. Tudo bem, gente? Eu acho que assim ficou fácil da gente entender essa ideia. Bom, e aí, o que seria o proletariado? Bom, o proletariado no capitalismo é a classe que vende a sua força de trabalho em troca de um salário e é explorada. E isso vai gerar a luta de classes, porque afinal de contas, tá? Marx vai trabalhar muito em cima desse fator, tá? É esse proletário que dá possibilidade da empresa, do capitalismo funcionar. É ele que dá a possibilidade do capitalismo funcionar. E qual é o interesse do burguês? Explorar a mão de obra do proletariado. E ele lutar, tá certo? Para conter isso. Bom, as relações de produção vão levar ao seguinte. A elite, que seria a classe dominante,
agora de novo dentro da ótica do pensamento marxista. A elite, que seria a classe dominante, que aqui seria as partes superiores da nossa pirâmide, ela cria uma superestrutura política e ideológica para manter o controle do sistema. Então, na verdade, é ela que faz a criação da superestrutura do que seria então a religião, do que seria então a educação, do que seria então a arte, do que seria então as leis, tá certo? E dessa forma, eu até coloquei aqui vários pontos, vários itens, né? O direito, tá? E com isso ela consegue fazer a sua manutenção de poder. Então olha que coisa interessante, ela cria uma superestrutura política e ideológica para manter o sistema a favor dela, tá? Manter o sistema a favor dela, ou seja, fazer com que as pessoas aceitem aquela determinada situação, por exemplo, de falta de direitos, de falta de oportunidades, porque ela criou esse pensamento. Isso é muito importante dentro da ótica marxista. Ou seja, a burguesia cria uma possibilidade de pensamento através da chamada superestrutura do que seria o correto. Porque afinal de contas, olha, eu sou rico porque... Eu vou dar um exemplo. Eu sou rico porque eu me esforcei, porque eu trabalhei e porque eu tenho o mérito de ser rico. E por isso eu tenho tudo que eu tenho. E você não conseguiu se esforçar dessa forma. Por isso que você não tem. E por esse motivo eu estou respaldado pelas leis. É um direito meu ter isso. E você não pode tocar naquilo que é meu. Afinal de contas, eu batalhei para tudo isso. Ele cria essa superestrutura. Ele cria essa linha de pensamento, tá? E o que seria a socialização? A socialização é a absorção de ideias que influem o nosso modo de pensar, a vida social e os fenômenos políticos. Ou seja, eu, burguês, estou criando essa forma de pensamento. Portanto, todos estão dominados pela linha de pensamento burguês, que vem aí da base da infraestrutura, tá? Bom, a família é a instituição responsável por nossa chamada socialização primária. Quem é que vai passar essas ideias primeiro? Quem vai passar essas ideias primeiro é a família. Então você embute na família essas ideias primeiro, tá certo? A ideia primária. Então os valores primários, né? Os valores primários, que religião vai seguir, as formas de comportamento, né? De ser educado, né? As formas de se relacionar com os outros é passado pela família. E a escola, o trabalho e a igreja são instituições da socialização secundária, tá? Elas vêm em segundo plano. Mas entenda, todas estariam trabalhando para o capital. E aí a gente tem os famosos sistemas de produção, tá? Quais são os sistemas de produção? Bom, os sistemas de produção seriam o Taylorismo. Esse é o Taylor, o cara que criou o sistema. Deixa eu pôr a câmera aqui. Esse é o Taylor, o cara que criou o sistema, tá? Taylor é aí do final do, né, a gente vai ver ele do final, entre o final do 19 e o começo do 20, e ele procura, na sua ideia de produção, controlar o tempo de cada trabalhador, que o trabalhador levava para executar uma obra, uma tarefa. Então ele olhava o trabalhador fazendo uma tarefa e via lá quanto tempo ele levava, né? Quanto tempo ele levava, os movimentos que ele fazia. E ele ficava preocupado em mexer nesses movimentos para que ele executasse a tarefa com menos tempo. Era um trabalho máquina. Então a ideia de Taylor é olhar o tempo que cada trabalhador demorava com os movimentos e etc. e mexer nesses movimentos e nesse tempo para reduzir o tempo para o sujeito produzir mais. Então, ao invés de você fazer esse movimento, você tira esse movimento, faz esse movimento, que com isso a gente vai aumentar a produção. Depois a gente teve Ford, e aí você está vendo o Ford. Qual a ideia do Ford, pessoal? O Ford, vocês sabem, o Ford é o que criou o carro, né? Tá? Então, Henry Ford, ele criou a chamada linha de montagem, ele pôs uma esteira, posicionou os empregados em frente da esteira, e cada empregado fazia um determinado trabalho. Com isso, ele aumentou pra caramba a produção,
e quando ele aumenta pra caramba a produção, ele consegue fazer o custo do carro cair. Então ele consegue aumentar a venda do carro. Então a linha de produção criada por Ford, que a gente vai chamar de Fordismo, barateou o preço do carro. É a linha de produção que diminui movimentos, que diminui o cara perder tempo lá, meio aleatório na fábrica, porque agora ele tem uma função só, ele fica dentro de uma função só, e com isso ele produz mais. Lógico, isso levou, ele foi obrigado a pagar salários mais altos, era extremamente exaustivo, muita gente não queria ficar nesse tipo de trabalho, mas aumentou a produção, barateou o carro, e Ford tem um papel muito importante, ele popularizou o carro no mundo, ele conseguiu popularizar o carro e inundar o mercado com esse bem de consumo. E depois nós vamos ter a Toyota. Bom, a Toyota, ou melhor, o toyotismo, né? Perdão, é o toyotismo. O toyotismo surgiu nas fábricas da Toyota e ele defende a flexibilização do trabalhador, tá? Em várias funções. Aí já é diferente do Fordismo. Por quê? Porque Ford você só fazia uma função. Agora não, agora você tem um empregado multifuncional, tá? E esse empregado multifuncional, ele entra na empresa, permanece muitos anos na empresa, a ideia é que ele fique lá na empresa a vida toda, tem uma gama muito grande de habilidades, é muito conectado à empresa, é muito ligado à empresa e desaparece a função do chefe. Então, primeiro, vai ser um cara que vai permanecer muito tempo na empresa. Segundo, é uma mão de obra qualificada e multifuncional. E terceiro, que não vai ter chefia, ou seja, o grupo decide como vai ser a produção. Isso dá muita força para os trabalhadores poderem agir dentro da empresa e aumentar a produção e trabalhar cada vez mais com qualidade dentro da produção. Uma das coisas que vai ficar muito forte dentro das fábricas da Toyota é o chamado just in time, ou tempo justo. Eles vão, por exemplo, acabar com o estoque dentro da empresa. Eles vão produzir somente o que a empresa vai vender. Ou seja, os empregados, eles tinham uma mão de obra flexível. Ora, esses empregados trabalhavam muito, ora, esses empregados trabalhavam numa quantidade menor, mas os trabalhadores tinham já essa noção, esse acordo daquilo que eles tinham que fazer lá dentro. E lembre-se de uma coisa, essa mão de obra é polivalente e multifuncional, tá? Então esses são os modelos de produção, a gente vai ficando por aqui, valeu pessoal!